Salve DL, salve galera do canal. Bom, fazer um vídeo aqui, eu pretendo ser breve, mas após esse vídeo aqui, eu pretendo também colocar alguns vídeos que eu gravei só pro TikTok, que é desse mesmo assunto, tá? Então eu vou pegar ali uns 4, porque o TikTok, como é pouco tempo, o máximo que tem lá é 3 minutos agora, então não dá pra explicar essas coisas todas lá, então eu fiz 4 partes, então eu vou colocar junto aqui, só pra aumentar um pouco aqui o vídeo. E convido vocês a acessar lá meu TikTok. Entra no link fixado aqui, ó, que além de você acessar o artigo no nosso portal e lá ter diversos outros conteúdos, também vou deixar o link no meu TikTok. Mas bora lá, o assunto hoje é sobre teosofia e as 7 raças raiz. Então acontece, tem pessoas que têm dificuldade de ver a diferença do conhecimento que passa aqui em nossa escola, né, que foi fundada pelo mestre Bob Navarro. Eu indico que vocês estudem bastante. Ele escreveu diversos livros, né? Ultimamente a gente passou por desdobramentos aí de ser pessoas acusando diversas coisas, e eu não quero ressuscitar isso de novo. Mas sobre esse tema, o que acontece, ó? Presta atenção. Na teosofia explica, simplificando, né, focando esse tema aqui, que evolui na ronda de um globo, né? Ou seja, é tipo é uma cadeia planetária, né? Ronda seria de tempo em tempo, eles vão voltar para verificar como que tá a progressão, né, de evolução dessa raça, né? Então, o que acontece? Aí, para teosofia, em cada ronda evoluem 7 raças raízes, né? E a cada raça raiz produz 7 sub-raças que são ramos derivados dessa raça raiz. Então, o que acontece, ó? Seria tipo assim... lá eles explicam assim, tá? Eu vou traduzir rapidinho aqui, mas eu estudei bastante o conteúdo que eu tô falando, tá ligado? Eu sei dos livros dela, da Doutrina Secreta, Isis Sem Véu, ela tinha uma revista Lúcifer, e eu li diversas outras coisas em PDF na época, estudei bastante, galera, tá? E outras coisas de outras pessoas que tá traduzindo, por aí vai. Então lá eles falam que tem seres celestiais, né? Que descem em planetas, né, subdesenvolvidos, no caso, por exemplo, planeta Terra. Aí eles desenvolvem uma raça lá através de interferência genética, né? Vai depender da linha que você está estudando, vai ter variantes desse entendimento, mas o fato é que eles fazem intervenção genética e começam uma nova espécie ali, um novo humano. Então, nesses novos humanos, eles vão administrando essa evolução. Então, de tempo em tempo, esse humano vai alcançando novos patamares, que eles subdividiram em 7. Por que 7? Coincidência? Lógico que não, é o que a gente explica aqui na escola. Lá não explica certinho, tá ligado? Explica da forma deles, mas eu tô explicando aqui na base, na essência. Então são 7 já baseados nesses 7/12 momentos eternos, tá? Mas aí beleza, são 7 fases de progressão. Até que na 7ª será o nível ápice ali daquela progressão de expansão, e será a raça, né, da 7ª mais evoluída. Aí vai ter essa tecnologia, blá blá blá. Então disso aí tudo que vocês têm, esses reinos, Atlântico, Lemúria, Mu e assim por diante. Então, beleza, mano, isso aí existe mesmo, existe seres celestiais, eles vão nesses planetas, eles fazem intervenção genética por causa de tecnologia, são muito avançados, administra a evolução daquela espécie, tudo existe, mas o que acontece que a galera não compreende? Isso que está escrito na teosofia é uma forma de explicar para seres temporais questões espirituais, né, questões atemporais que seres binários no tempo não compreendem. Então é por isso que vocês veem diversas formas de traduzir esse atemporal no espaço-tempo, ou seja, diversas mitologias ou diversas religiões, né? Se você for falar de quântico do reino Yin, você vai ter as mitologias, por isso que tem diversas, tem Bhagavad Gita, você consegue ver diversas mitologias. Vai ter aquela puxada mais pro ângulo vermelho, que foi um deus vermelho que passou, então vai ser um povo mais guerreiro, mongóis, essas coisas. Então você vai tendo diversas variantes, você vai ter um povo mais budista, aí vai ter uma visão um pouco mais diferente e traduzir aquilo lá na língua deles. Aí, enfim, você vai expandindo essas visões, você vai ter vários âmbitos, por isso que você tem diversas mitologias, diversos deuses, são só fragmentos daquela mesma coerência temporal, 7/12 momentos eternos. Então, entendido isso, a teosofia nada mais é que isso. Você tem sim essas raças e tudo mais, só que na verdade não é bem isso que acontece. Não é que não foram seres de outros universos, de outros planetas. Não é. É seres que dominaram a realidade quântica. Então você precisa manter um teatro acontecendo, certo? Então você faz dessa maneira para administrar. Não tem como você passar e explicar
de formas diferentes, entende? Mas somos nós mesmos, já explicamos diversas vezes. Agora hoje em dia, por exemplo, estamos tentando explicar. Tá aqui, ó, arrebatamento pelas nuvens, né? Nuvens, cloud. Por isso foi falado que seria pelas nuvens. As pessoas não conseguiriam entender isso lá no passado, mas agora dá, pela nuvem. Então a gente vai informando de novo a humanidade e iniciando de novo esse reino Yin, enquanto vai desfazendo o reino Yang, certo? Então vai organizando, vai arrebatando as pessoas que compreendem isso e vai se juntando essa galera, certo? Aí depois o que acontece? A gente vai fazer o tipo que o mundo paralelo. Aí esse mundo binário ele começa a desfazer. Esse é o apocalipse, o final do reino dos homens e o início do reino dos deuses. Aí você vai ter 1000 anos contando binariamente que esse reino dos deuses existirá. Então você pode ver Atlântida, por exemplo. Aí esse reino tem uma grande tecnologia e tal. Então dentro desse reino mesmo você vai ter uma divisão de deuses, depois de semideuses, até que chega em humanos de novo. Aí tem essa relação entre humano e deus, através de tecnologia e tudo mais. Então é isso. Mas o que falta entender? Tudo que você pode ler nessas mitologias, seja ela qual for, na teosofia, por exemplo, é só a gente desceu, explicou, pum, carimbou uma realidade. Mas que você fosse assim, fiz um jogo, tum, tá ali o jogo. Aí as pessoas vão se entreter naquele jogo ali, entendeu? As pessoas pensam que aquilo ali é realidade. Nossa, agora tem Deus, agora vão construir nave, vão para outros planetas, vão para outros universos. Aí fica nessa brisa. O reino Yang é fechado esse entendimento, você tem só um entendimento lógico e fechado da realidade, que seria aqui, no nosso contexto agora dessa realidade, seria o que? Esse povo escolhido, que tem a Torá, um livro, que eles têm que seguir essa regra, não importa o que você fala é diferente para eles, tudo que sair daquelas leis é coisa do mal, tudo. Entendeu? Aí isso vai sendo povos pagãos. Entendeu? O povo pagão é o que? Só o povo luciferiano, que tem o conhecimento da alquimia. E o povo Yang, né? Que é o povo do Deus Pai, Jeová. Então eles são lógicos, eles fecham e travam. Eles só vão seguir aquilo que foi escrito. Mas outra coisa que as pessoas não sabem, aquilo que foi escrito é uma conexão, né? Entre um escolhido, né? Nós luciferianos selecionamos alguns ali no binário para ter essa relação com a gente, para passar o que dá para eles de conhecimento e eles levarem para o povo, entendeu? Então esse contato entre o reino do céu e o reino da terra fica tipo simbólico. Você pode pegar pega Bhagavad Gita, vai falar do jeito deles lá, junto com Krishna e Arjuna. Você pegar a Bíblia, vai ter Moisés guiando o povo na terra, e ele sobe no monte para falar com Deus, vê uma coisa de chama, que era o que dava para falar. Mas na verdade esse contato é entre o reino dos céus, que é luciferiano, quântico, e o reino da terra. Então é aí também que junta ali com as profecias bíblicas, né? Que no reino do céu vai ser trazido na terra, ou seja, a fim da sexualidade vai ser alinhada no tempo, de forma que você não é travado mais numa caixinha, mas também não é aquela pura esquizofrenia, tudo é possível, nada tem sentido, a árvore vira outra coisa, a pessoa, entendeu? Tudo bagunçado, tem que ter uma lógica base ali, um discernimento, senão você desfaz a realidade. Então isso é trazer o reino dos céus na terra. Então são esses mundos de novo, novamente, Atlântida, dessas coisas, é isso. E aí vai, através disso, seguindo aqui o nosso contexto, a gente seleciona, né? Aí vai ser os 144 mil, que vai ser o povo da terra em contato com o povo do céu, entende? Então, o que a galera não entende é isso. Que sim, tem esses seres aí, mas de novo, é só um carimbo no tempo. A realidade é infinita, entendeu? Então, como a gente seleciona esse povo, posiciona um povo no tempo, por exemplo, aqui no nosso contexto, esse povo eleito lá, né, da Israel e tudo mais. Abraão sai de... Porque Abraão tá lá se você for voltar bem certinho, na cidade de Ur, que era lá na Suméria. Mas a Suméria é o que? Desfaz o reino atlântico, né? Por causa dessas coisas todas que a gente explicou 1000 vezes, não vou voltar a explicar aqui agora. Desfazem. Então a gente tem que manter a realidade acontecendo. Então para isso a gente já funda uma cidade ali no tempo, que é a Suméria. Então começa a instruir um povo ali. Vocês podem ver que na nossa história, do nada, você vai voltando no tempo. Do nada tem uma civilização ali que já tem tudo. Pecuária, medicina, tem tudo. Tem um conceito de civilizado ali. Por que do nada? Não é do nada. Os deuses já entendendo posicionam uma cidade ali, um local no tempo. Para quê? Para que haja tempo, porque não existe realidade, é infinito, infinito. Então, por que vocês acham que a gente, por exemplo, esse povo escolhido, por que tem 5.778 ou 79 anos? Porque desde isso daí, é o tempo que a gente marcou no tempo, porque não há tempo, é infinito. Então, através desse povo linear, a gente consegue ter noção de tempo também. Então, quântico e binário coexistem. Entendeu? Aí o povo vai falar, é só crença. Não é, velho. Eu tô falando de realidade. Vocês têm crença. Onde que a crença de vocês conecta com tudo? Aqui conecta tudo. Então por isso a gente tem essa conta, esse calendário de 5.000 e tantos anos, 5.779. E por que a gente tem um calendário também
também é cristão, né? Ele tá 2023 depois de Cristo. Porque aí veio Cristo, né? Cumprindo ali as profecias, sendo rejeitado por esse povo como foi prometido. Então ele zera o tempo ali, porque ele é o ponto zero, e reinicia uma nova contagem. Eles não aceitaram isso, como estava prometido também. Eles não reiniciaram a contagem, vai ver que tem 5.779. Então você tem, basicamente, tem outro subcalendário aí, mas não é seguido mundialmente mesmo, é seguido o calendário cristão, que ele zerou de nova contagem, tudo contado baseado nele, antes e depois dele, de Cristo. E tem esse calendário desse povo que não aceitou eles, que foi selecionado pelo próprio Deus no espaço. E eles aceitaram por quê? Porque para eles são especiais para Deus. Isso são de fato. É duas coisas. Tem o povo escolhido para reinar na terra e tem o povo escolhido para reinar no céu. Então, você tem essas duas coisas existindo, reino yin e reino yang, certo? Então a gente só consegue ter esses dois calendários por conta disso, certo? Então, tudo que ensina ali em teosofia é isso, é um carimbo. A gente carimbou, explicou, entendeu? Eles têm capacidade suficiente para entender todos os mistérios, então a gente explica dessa forma, entendeu? Então você tem um povo binário, que eles acreditam na verdade que tem um Deus único, que eles são escolhidos, o resto ao redor é tudo coisas do mal, certo? Então eles acreditam nisso, então eles seguem isso. E em contrapartida tem vários outros povos que acreditam em várias outras coisas, vários outros deuses que até contrastam um com o outro, porque já são esses quânticos, os deuses, né, cada um de sua cor descendo e fazendo esse povo, só que povo mais quântico, né, que que brinca com magia, faz feitiçaria, cada um do seu jeito, entendeu? Um povo mais vermelho seria, trazendo para outro, seria tipo uma Umbanda, Quimbanda, enquanto um deus mais verde passando conhecimento ali, você vai ter mais xamã, etc. Enquanto um deus mais no amarelo, você vai ter povo budista, e assim por diante. Então você tem essas nações ao redor, que já é os mergulhos de Lúcifer, cada um numa cor ali costurando, né, em volta desse povo lógico ali, que segue só a Torá, segue só Jeová. Então você tem o povo de Jeová e o povo de Lúcifer, que nada mais é que um gerando perspectiva para o outro, não que um esteja certo ou errado, é necessário os dois. Então essa é a diferença, galera, sabe? Então você tem duas, basicamente, histórias no tempo. Uma, de novo, do povo lógico, que é só você ler Torá e tudo pra você entender. E outra dos povos pagãos. Aí você vai, qual que você vai estudar? Teosofia? Então tá seguindo uma linha de raciocínio. Porque na teosofia, por exemplo, a Blavatsky já era uma coisa mais com junto ali com Saint-Germain, né? Que já tem esse tom violeta, que já é um fragmento ali de Lúcifer no espaço-tempo também. Então o que ele ensinou tem toda a relação com Lúcifer. Então por isso o conhecimento dela meio que abrange muita coisa já. E ela já tá mais aqui, né? Pouco no século 21, não lembro muito bem, tá até que perto da gente mesmo, né? Já tá no nosso período, enquanto as demais tá para trás. Então tem uma limitação diante do que ela passa, entende? Mas aí, se você quiser ver mais um tom amarelo, você vai ter que estudar um budismo, essas coisas. Se você quiser ver um tom vermelho, você vai ter que ir mais, e assim sucessivamente, entendeu? Então você vai entendendo essas coisas, e é basicamente isso. E é isso que a galera não entende muito bem, no geral. E essa é a diferença do conhecimento que a gente passa, a conexão. Você entende tudo, entende? Agora, fora disso, é por esquizofrenia, tá ligado? São hipóteses. Mesma coisa de você... uma coisa da ciência, por exemplo. Eles desenvolvem um cálculo, através desse cálculo ele pode expandir esse cálculo ao infinito, mas não significa que aquele cálculo descreve de fato a realidade. Entendeu? Ele pode estar 100% coerente, mas baseado naquele cálculo. Mas se aquele cálculo partiu do erro, ele vai estar... Quanto mais distante ele for, na sua certeza, mais errado ele vai estar, porque ele já começou errado. Entende? Então as pessoas têm dificuldade de entender isso aí também, diferenciar modelo de realidade. Tá? Então você tem vários modelos querendo descrever o que é realidade. Agora eu tô falando o que é realidade de fato. Então beleza, o que é o nosso mundo hoje em dia? É nós mesmos que construímos, por isso que a gente pode falar. Então de novo, você tem esse reino yin, que é esse povo lógico que a gente posicionou ali para ter existência, pra gente poder estar conversando, que agora é isso. O resto é esquizofrenia, falar, pode ter 1 milhão de dimensões e seres, blá blá. Isso é um mundo, entendeu? Dentro do monitor eu vou e crio aqui uma realidade. Pronto, é esse mundo no espaço que a gente está vivendo agora. Mas quando você chega no quântico, você percebe que o mundo é infinito. E para você não se perder nessa esquizofrenia e tudo mais, você tem que ter uma noção de existência. Então é aí que você vai ver a importância desses que sabiam de fato que é a realidade e manter a realidade acontecendo e organizando. Entendeu? E quem não aceita isso vai passar com seus sonhos e traumas. Entendeu? Por mais avançado que a pessoa pode parecer, pensar ser, entende? Imagina um ser binário, que o sonho dele sempre foi ter a carroça específica, ou então o celular tal. Entendeu? Ele sonhou aquilo, ele lutou por aquilo, para ele tudo aquilo, então ele vai e morre. Aí ele, pum. Aí, dependendo das crenças que ele tem, é onde ele vai se conectar, certo? Mas aí ele é travado em sonhos e traumas. Esses sonhos, esses traumas que ele tem, tá tão conectado com aquele momento no tempo. Aquele momento no tempo vai passar, vai virar outro momento. Então, como que ele vai reencontrar ele na linha do tempo se ele se apegou em sonhos e traumas que passou? Ele não se encontra, porque passou, ele não tem linha, é infinito. Para onde que ele vai? Se ele tentar olhar para o espaço tempo, ele não vai achar nada, porque ele tá pegado naquilo que ele gravou. Então ele se perde, entendeu? É assim, ele nunca se encontra. Então, para você se encontrar nas suas vidas de fato, você tem que desapegar desses sonhos e traumas passageiros e apegar no que é de real, que é o amor e a honra.
honra, que são virtudes inerentes à essência do ser, entende? Então basicamente é isso, eu espero que tenha ficado bem claro, tá? Então todas essas mitologias, essas coisas que vocês estudam aí, não adianta, galera, vocês podem tentar falar o que quiser com a gente. Por quê? Porque vocês estão pegando coisas que a gente mesmo achou. Por exemplo, de novo, a gente está começando aqui tudo, arrebatamento pelas nuvens. A gente já está construindo um ambiente, que é trazer esse quântico para a Terra. Daqui a pouco, através do nosso conhecimento, pessoas vão entendendo, então engenheiros vão se unindo a nós. A gente tem de tudo aqui, a gente tem médico, tem de tudo. Vocês podem ver nos depoimentos aí, até policial defendendo tem de tudo aqui. Então imagina, cada vez você vai expandir mais. Então, junto com a gente, principalmente com o nosso mestre Bob que porta o verbo, chegam engenheiros, técnicos, físicos e tudo. Daqui a pouco a nossa tecnologia também está avançada. Então a gente cria um mundo paralelo, uma cidade paralela tão avançada que o povo não acompanha, tá ligado? Então aí através disso a gente começa de novo a desenvolver tecnologia, expandir. Brasil é Atlântida, tá ligado? Ela só tá lembrando de novo. Aí imagina, a gente começa a contar 1000 anos. Mas esses 1000 anos pra nós não é linear. Pra nós é tipo assim, em um dia a gente pode viver 1 milhão de vidas e tudo. A gente se perderia. Por que a gente não se perde? Porque de novo a gente vai colocar um povo binário no tempo, que a gente também conta o tempo através deles. Então na contagem deles são 1000 anos. E por que 1000 anos? Porque de novo é uma simetria atemporal que reflete o tempo, é um relógio. Então esses 1000 anos você pode fazer, não, eu não aceito isso, eu não sou robô. Faça o que você quiser, você só vai servir a essa simetria. Então esse é o tempo de 1000 anos, é o tempo suficiente para quê? Para ter novos deuses e tudo mais, daqui a pouco pensar que é Sherlock Holmes, aí lá na frente desfazer de novo esse atemporal. Aí quando desfazendo esse atemporal, o que acontece? A gente deixa registrado em pedras, em coisas, todo conhecimento, para quê? Para que pouco a pouco eles vão encontrando de novo. Por quê? Porque se você de novo não põe um povo ignorante no espaço, acabou a vida. Então esse povo ignorante no espaço, eles têm que ser ignorantes o suficiente para não lembrar de tudo, mas também não tanto para não viver, tá ligado? Tem que ter, então isso aí fica carimbado na existência, você deixa o mínimo ali e ele vai relembrando. Aí esse é o tempo de até se encontrar de novo, vamos ter vidas. Mas como que eles vão se encontrando? A gente deixa vestígio do conhecimento. E aí esses vestígios do conhecimento, essa galera começa a pegar, a estudar. Você tem Drunvalo Melquisedeque que vai pro Egito, começa a estudar as coisas que estão na pedra, aí acha a flor da vida, aí vai estudando, aí a galera começa a pegar esse estudo e começa a trazer para nós, querer ensinar nós coisas que nós ensinamos. Compreende? Então é isso, espero que tenha ficado claro. Agradeço a participação de cada um. Acompanha lá o TikTok, tô gravando lá, tô gravando aqui, tô fazendo vários materiais aí. E se der certo o que eu tô pensando, fica aí com os próximos vídeos. Esses vídeos eu fiz lá no meu TikTok. Fiquem com Deus. Bom, para responder esse lance do ponto zero, galera precisa entender nosso conteúdo que tá chegando pelo TikTok, que é o seguinte: todo mundo busca ali alcançar o máximo da expansão da consciência, o máximo mesmo, expandir o máximo, certo? O que isso vai dar? Vamos lá, falando vibracionalmente, vocês precisam entender, eu tô passando um conceito, tá? Entenda esse conceito, para depois vocês não pensar que é achismo, crença, ou qualquer coisa, entendeu? Não ficar dando esses argumentos aí baseados em várias outras coisas que eu já tô cansado de falar, que é binário. E quando eu falo binário não é pra diminuir nem nada, a gente explica as coisas de forma binária, mas dá pra você, eu dei o exemplo do peixe aí no vídeo anterior, dá pra você entender, perceber a diferença dos exemplos binários que estão sendo dados para explicar o quântico, porque você precisa de exemplos binários para explicar, coerentes com os que não é coerente, entendeu? Que você vê que tá falando diante do entendimento limitado, beleza? Então o que acontece? Falando vibracionalmente, frequencialmente, tá? A frequência, o parado, sem vibrar, é parado, entendeu? É sem movimento. E o máximo de parada é sem movimento, tá? E mesmo assim, parado, movimento, quanto movimento, vibração, é tudo diante do tempo, tá? É preciso estudar profundamente nosso conteúdo, os links tá aí, o livro Lúcifer de Verdade a Lei tá pra ler. Se não ler, não tentar e ficar argumentando, eu não posso fazer nada. O máximo de que eu vou fazer e é positivo é ficar contra-argumentando para gerar reverência para as outras pessoas se desdobrando, ou a mesma pessoa. Mas vamos lá, temporalmente falando, tudo vibra, certo? Então a mínima vibração possível é parada. E a máxima vibração possível, o máximo rápido, vai fazer assim, parado também. Então o que acontece? Tudo e nada é basicamente o mesmo momento, por isso que é alfa e ômega. Então o que acontece trazendo isso para o humano? Se você conseguir tudo que você pode experimentar, você depende do tempo para experimentar. Então o que acontece? No atemporal, teoricamente e na prática, tudo já aconteceu, certo? Por isso você precisa mergulhar no tempo, esquecer para poder ter novidade, porque senão... Então quando você consegue suprir todas as necessidades internas, isso aí, mano, tem que entender no fato. Você consegue fazer isso com ayahuasca, por exemplo, mas mesmo na ayahuasca tem um monte de gente que tem que ir um monte de vezes, porque tem muito teatro, ele fica viajando em mundos, tá? Isso aí é tudo teatro, mas é dissolver mesmo, dissolver. Quando você dissolve, é porque dissolveu, mas buscando experiência, imagine que você sacie todas as experiências da sua vida, tudo, expande, tudo que o tempo pode permitir, você alcançou. O que vai te sobrar, mano? Só o nada. Então esse é o momento da morte. Só que o que acontece? Vou ter que fazer mais uma parte desse vídeo, tá? Mas o que acontece, ó?
o primeiro homem que fez a jornada no tempo do homem é o Logos, ou seja, é Lúcifer. Por isso que ele estava lado a lado com Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, sem o verbo nada se fez. Porque na criação, né, quando começa a gerir, agora vamos falar de Gênesis. Bom, galera, eu preciso entender que aqui na escola nós explicamos a causa que proporciona os efeitos. Normalmente as pessoas se apegam nos efeitos, tentando explicar a causa, muitas vezes, que seria a causa temporal, os efeitos, as consequências no tempo. Mas quando você se apega nas consequências, muitas vezes você vai explicar tudo de forma torta, porque as consequências vai depender de várias coisas. Por exemplo, a história contada, ela pode estar verdadeira ou falsa, e etc. Agora, quando você está falando da causa, não importa se a história está contada errada, se foi, não importa o que aconteceu no tempo, você vai saber através do atemporal, entendeu? A causa explica o efeito. Então a gente está falando de causa e não de efeito, entendeu? Teosofia é efeito, o ocultismo é efeito, tudo que vocês podem estudar aí é efeito, e a causa, certo? Então a causa são esses momentos eternos. Então a gente está falando aqui do momento da morte. Então, continuando o raciocínio, quando o primeiro que passou por esse processo para poder explicá-lo é o Logos. Por quê? Porque é um processo atemporal, né? Que obviamente foi discernido pelo primeiro. É complicado falar assim porque eu estou aplicando primeiro, etc. Mas vamos lá. Então, desculpa o corte aí. Então, quando você passa por toda essa experiência na existência, certo? Imagina, no infinito você pode experimentar tudo, certo? Então o povo anseia isso, o máximo da expansão. Mas o máximo da expansão é realizar todas as possibilidades, tá? Quando é todas, é todas. Eu sei que todas na cabeça de cada um vai ter um limite, mas não importa. Imagina todas, não há mais que experimentar. Só te sobra o quê? O nada. Então todo mundo chega nesse momento. Só que esse momento é o momento da morte. Veja no nosso portal, cristolucifer.com.br, veja lá um especial que eu fiz do momento da morte. Ele tem um monte de vídeo aprofundando, e é necessário, senão não dá. Então, quando eu chego nesse momento da morte, você percebe que a realidade é volátil. Infinitas dimensões, tempo, espaço, é todo mundo. Você pode criar 1 milhão de mundos, dentro desses 1 milhão de mundos tem o espaço-tempo infinito, a dimensão infinita, tudo é infinito. Então é tudo cognição. Quando você entende isso, você começa a agonizar no nada. E a única forma de sair é conhecendo o caminho, a verdade e a vida. E eu posso explicar isso porque eu conheço o caminho, a verdade e a vida através do meu mestre. Ele me passou. Por quê? Porque ele conheceu esse momento primeiro. Então quem chega nesse momento sem conhecer, sem ouvir nós, não vai conseguir sair dali. E vocês, mesmo somando ou não, conseguirão sair por lembrar do que a gente está falando. Então, nesse momento do desfazer, você percebe que realidade não existe, entendeu? Porque é tudo esquizofrenia. Imagina tudo que você puder imaginar na sua cabeça. Você, a pessoa que você ama é você, o Deus que você é você, o mestre é você. Tudo que possa existir é você. Então não há uma ver, porque você só considera algo quando você troca referência. Mas não existe referência, só existe você, o mundo. Então o que você vai ter que fazer? Unir com outros que entenderam esse momento e construir uma realidade de fato. Isso é o que fazemos ao lado do verbo. O verbo é o 13 por isso, por estar junto com Deus no começo. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, sem o verbo nada se fez. Então unimos a ele. Os 12 os 12 passos anteriores que perceberam isso junto a ele. Vou fazer um parte 3. Bom, pretendo fechar esse raciocínio nesse vídeo, mas tem parte 1 e parte 2, é necessário que você veja para você acompanhar e fechar a lógica, ainda que eu esteja com conceito. Então é melhor ainda você entrar no nosso portal e estudar os conteúdos lá, principalmente sobre o momento da morte. Então, continuando o raciocínio, quando você percebeu que alcançou essa expansão máxima, então você agora está nesse ponto zero, por assim dizer, onde tudo e nada é o mesmo momento, só há você e você mesmo. Por isso é um momento esquizofrênico se você não compartilhar a perspectiva, porque, de novo, qualquer coisa que você possa ter, mesmo a mínima coisa, um videogame, um carro, qualquer coisa, é como se você não tivesse, porque é você e você mesmo. Como você disse em algum momento aí, como se você estivesse num sonho. Lá no sonho tá você sozinho, cara. Depois você acorda e vai compartilhar a realidade com as demais. Então não há realidade de fato. Eu ainda tô falando de uma forma romântica aqui, tá? Então quando você percebe isso, e você só perceberá isso por entender o que a gente tá falando agora, porque do contrário você não percebe. Eu vivi nesse momento aí até chegar no meu mestre, graças a Deus, Deus cuidou de mim, de certa forma, entendeu? Eu fui estudando, tendo pacote pra conseguir lidar com o teatro, mas eu tava nesse momento, entendeu? Não tinha referência, perdi personalidade, era o maior difícil, uma loucura, não sabia o que era bom, ruim, não tinha referência nenhuma. Então ao ouvir o ensinamento mensual, eu voltei a ter referência. Isso tudo aconteceu por quê? Por estudar diversas coisas que vocês estudam aí, eu sei do que vocês estudam, e expandir minha consciência muito. Vocês não têm noção, desde os meus 12 anos de idade que eu expando consciência, com diversas coisas, entendeu? Direto, eu usei muitas coisas, por muito tempo, todo dia. Então, beleza. Mas aí quando você entende isso, e só vai entender por causa de nós aqui, você vai ter que fazer o quê? Se unir, entendeu? E aí vai entrar profecias, que é o quê? O reino dos céus na terra é você
alinhar esse quântico de infinita possibilidade, você é tudo e nada ao mesmo tempo. Então você se alinha àquele que te fez entender isso, que é o verbo vivo, no caso, o que a gente está fazendo aqui, e alinhando com ele, né, as 12 cores da luz máxima, que é outro papo aí, você tem que estudar o 7/12, né, vai posicionar o verde, as 12, ao lado do 13, que é esse violeta, que porta a luz, né, o prata ali. Então, junto a ele, você vai começar a fazer o quê? Administrar o teatro. Então, é ali que você vai selecionar os 144 mil das profecias para cuidar ali do teatro, ou seja, vai ser Cristo e a igreja, o corpo, que é o povo quântico, e o povo binário. Vai surgir as nações de novo, porque vai ter o Apocalipse, vai desfazer isso aí tudo. Aí surgindo as nações, a gente vai administrar e vai começar a história tudo de novo. A gente vai descer lá e ludibriar o teatro. Esse aqui é o arrebatamento secreto, né, entre aspas, que é pelas nuvens. Então quem tiver a capacidade de entender, vai se unir. Então vai estar nesse momento de administrar o teatro. Os que não entenderem, vai ficar no teatro. Então a gente vai administrar. E essa administração é isso. A gente vai estar ao lado do verbo, sabendo que tudo e nada é a mesma coisa. Então a gente precisa trocar referência para existir algo. Existir um mestre, existir tal cor, tal cor, tal cor. Existir um povo, um corpo gigantesco, certo? Bem grande, isso é Atlântida, desses reinos déficos. Então a gente organiza, só que esse reino défico, depois de 1000 anos, que é prometido também, ele vai se desfazer, porque vai chegar um monte de deuses novos, porque a tecnologia vai avançar tanto, todo mundo vai pensar que é Deus, aí se desfaz, né, na matéria. É um longo assunto, é de Apocalipse da Ragnarok. E aí você fala assim, ah não, seus conceitos de dimensões é diferente do meu. Eu não tô falando de conceitos, eu tô falando de realidade. Você fala de conceito porque você depende de todos os outros, você terceiriza seu entendimento. Então é isso, luz pra nós, acho que vou fazer um parte 4. Então agora finalizando mesmo, acho que eu marquei a pergunta errada outra vez, mas esse aqui é o parte 4 aí dessa cosmogênesis atemporal que eu tô fazendo aqui. É que eu tô explicando binariamente o quântico, tá? Então no outro vídeo eu falei sim, que eu não uso conceitos, né, pra explicar a realidade. Eu falo de realidade, quem usa conceitos é você, terceiros. Na verdade, eu tô usando conceitos, mas eu não tô pegando o conceito da Blavatsky, alguma coisa. Eu pego algumas referências, porque... como é que eu vou falar de roda sem falar roda, certo? Como é que eu vou usar uma roda de referência sem falar de roda? Mas eu não tô falando roda porque alguém falou, tá ligado? É porque roda, é atemporal, é uma forma que a gente fala disso em português. Então eu tô usando conceitos para explicar de fato a realidade. Já você fica se debruçando nessas coisas que você estudou sem tentar entender o que eu tô falando de fato. Mas beleza, analisando esses 4 vídeos anteriores sobre cosmogênesis atemporal que eu tô fazendo aqui, você já vai entender que então, que infinito por infinito, né, todos somos deuses. Mas aí, né, eu vou explicar o lado mais bom disso aí tudo, né? Esses deuses vão começar a conflitar entre si, porque todo mundo é Deus, todo mundo quer realidade. Daqui a pouco as realidades vão se contrastar, porque o que um quer não é o mesmo que o outro quer. Por isso que é importante você ter um ponto de união. E esse ponto de união a gente faz ao lado do verbo vivo, entendeu? Porque do contrário, esses aí mesmo que você falando que é Deus e tal, o máximo que acha que é Deus. Ah, nós dominamos a temporal. Mas é isso aí, vai começar a conflitar, vai ter Ragnarok, um monte de coisa. Mas pra quem não entender isso e ficar no espaço-tempo, é isso aí, mano. Na melhor das hipóteses, sabe o que acontece? É que a pessoa nunca vai entender de fato o que é a vida. Por isso na Bíblia fala só ter uma vida, porque o resto é só ilusões, pesadelos, né? Penumbras. Você fica vivendo muitas coisas, como se você estivesse dormindo e sonhando, vários sonhos. Isso aí os espíritas chamam de reencarnação. Então, na melhor das hipóteses, você fica reencarnando sempre. Toda vez que nasce, você não sabe de onde que veio, o que você tá fazendo aqui, pra onde vai. Você nem pensa nisso, fica trabalhando. Depois de novo você começa a ultrapassar sua lógica, começa a questionar o que é a vida. Nossa, você tá começando a entender, morreu binariamente, né? Aí nasce de novo e fica nesse ciclo. Nunca vive, porque a vida de fato é isso, porque não existe vida. Por mais que você expanda, você vira um deus, né? O demiurgo, que é a infância. A infância da consciência é o quê? Pensar que somos infinito, qualquer um vai abraçar um salvador, eu criei realidade. Isso é infância, mano. Isso aí eu passei, muito tempo. Então nesse momento aí você pensa no criador. Então vai ter um monte desse Sherlock Holmes. Então eles vão se constatar e as realidades vão se conflitar, porque pra criar realidade, mano, todo mundo é Deus, todo mundo tem esse poder criativo. Então ao lado do verbo vivo, que é o entendimento disso que a gente tá falando, a gente faz uma realidade de fato existir. Aí tem o reino dos céus, que é esse reino quântico, Atlântida, a gente administra em tempo e espaço, aí a gente dá um livro pro povo, né, tem esse povo lógico aí da Torá, que foi nós que criamos lá no último Ragnarok, né, aí teve 6.000, por isso que a gente tem essa contagem, calendário, tem uma existência, é atemporal, entendeu? A existência sempre existiu, trilhões, quintilhões, não importa, sempre existiu, então por que a gente tem essa conta básica aqui? Porque é o mundo que criamos, então esse é o mundo, o resto vai ser esquizofrenia, vai ser doideira, vai ser pessoas passando, nunca se encontram, sempre questionando, aqui é a vida de fato. Então é isso, luz pra nós.